Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aqui o teu filho amado, Senhor. Ele está aqui para nos trazer a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor. Use a boca do seu filho, Senhor, para que nós possamos ter um entendimento, Senhor, da tua palavra, Pai. Usa o Senhor e abençoa a sua vida para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa. Amém. Amém. Obrigado. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria estar aqui com vocês para nós refletirmos e meditarmos um pouco sobre a palavra de Deus. E o primeiro versículo do texto que eu gostaria de usar como base para a nossa meditação está no livro de Coríntios, que diz assim: temos este tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Somos vasos de barro. A nossa irmã estava compartilhando ali que ela quase tomou um tombo e uma lacraia, né, a atacou, ela conseguiu se desvencilhar da lacraia, não foi? Mas escorregou 2 vezes. Então, nós somos vasos de barro, né? A gente, eu costumo dizer, né, e a gente é um ditado popular que para morrer basta estar vivo, né? É verdade, somos vasos de barro, somos frágeis. Eu me lembro uma vez, a irmã estava contando, eu me lembrei uma vez que eu estava dirigindo e eu senti também uma coisa subir pela minha perna, eu não sabia o que era. Eu sei que eu segurei o negócio da calça, era uma barata. Eu bati a barata na minha calça, ela subiu, estava dentro do carro. E eu vi notícias no jornal de alguém que morreu porque aconteceu um negócio parecido. Bateu com o carro e morreu. Quer dizer, somos vasos de barro. Agora, nossa irmã estava falando também dessa perseguição que ela está sofrendo, né? Uma coisa que é importante a gente ter em mente sempre, essa compreensão de que a nossa luta não é contra carne e contra o sangue, é contra as potestades, as forças espirituais do maligno nas regiões celestiais. Então, Deus usa pessoas e o diabo usa pessoas. E às vezes, pessoas que são usadas por Deus também são usadas pelo diabo. Você não vê Pedro? Pedro falou assim, Jesus estava conversando com ele, com os discípulos, e ele perguntou assim: quem que os homens dizem que eu sou? Aí eles começaram a dizer, alguns dizem que é profeta, outro que é isso, que é aquilo. E vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus elogiou a Pedro. Ele falou assim, bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque isso que a gente revelou não foi a carne e o sangue, né? Foi o Espírito de Deus. E aí Jesus começa a descrever a cruz, o sofrimento que ele ia passar por amor a nós, entregando a sua vida como sacrifício cabal, sacrifício pleno, perfeito em nosso lugar. E Pedro começou a dizer assim para ele, tem misericórdia de ti, quer dizer, Senhor, não faça isso, é como se tivesse... E aí ele disse, o que Jesus disse para Pedro? Afasta de mim, Satanás. Então, na mesma hora, ele acabou de dizer que ele tinha tido uma revelação do Espírito Santo, agora ele estava sendo usado pelo diabo. Então, às vezes acontece assim, a gente pode ser usado por Deus, pode ser usado pelo diabo também. Mas o importante é a gente saber que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. A gente não consegue entender algumas coisas, mas em tudo Deus está forjando e está moldando em nós o caráter de Cristo. E esse texto diz, temos este tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede não provém de Deus. Não, desculpa, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados.
somos perseguidos, ó, a irmã falou, somos perseguidos, mas não abandonados, porque não estamos sozinhos. Podemos ser perseguidos, mas não estamos sozinhos. Jesus está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é socorro presente na angústia e na tribulação. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Há uma história muito interessante sobre Thomas Edison. Vocês conhecem, vocês sabem quem foi Thomas Edison, né? Me ajuda aí, pessoal, me ajuda a lembrar. Ele inventou uma coisa assim que a lâmpada elétrica. Thomas Edison foi o inventor da lâmpada elétrica. Olha, há mais de 100 anos, em 1914, eu não era nascido, nem minha mãe nasceu em 1938. Quando o laboratório de Thomas Edison pegou fogo, ele tinha 67 anos. Se ele tinha 67, ele nasceu em 1800 e alguma coisa. E o laboratório dele pegou fogo e ele perdeu em poucas horas tudo o que ele tinha construído. Ele tinha construído aquilo em décadas de trabalho. E o filho dele, desesperado, começou a procurar o pai entre as chamas ali do incêndio. E ele encontrou o pai, não dentro das chamas, mas fora das chamas, e observando o incêndio com bastante tranquilidade. E aí, o que o Thomas Edison disse para ele? Vocês não vão acreditar. Ele disse assim para ele: filho, vai buscar sua mãe. Ela nunca mais verá um fogo como este. Amanhã a gente começa tudo de novo. Na manhã seguinte, ele reuniu lá os seus funcionários e começou tudo de novo. 12 meses depois, um ano depois, ele lançou um dos maiores sucessos da sua carreira. Essa história lembra a cada um de nós que, de vez em quando, nós enfrentamos incêndios na nossa alma. Momentos em que parece que tudo que a gente trabalhou para construir está ruindo. Às vezes, o desânimo é assim, não um grito, mas um cansaço silencioso, que tenta nos convencer a parar, a desistir, a deixar de lutar. Mas Deus nos chama a recomeçar. E como o apóstolo Paulo, podemos dizer: por isso, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos armas da carne, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. O desânimo, às vezes, é como uma neblina, né? Eu me lembro que, há alguns anos, eu dava aulas para a Valéria Valença, é uma amiga até hoje, né? Ela é a globeleza. Ela depois aceitou Jesus depois de algum tempo, e eu tive a oportunidade de dar aulas para ela e para os filhos dela. E ela morava lá na Lagoa, e sempre quando eu estava indo lá para dar aulas para ela, eu passava na estrada e eu via o Cristo Redentor. Na estrada, no caminho, eu via o Cristo Redentor. Da casa dela também dava para ver o Cristo. Mas eu me lembro no caminho que de vez em quando eu estava indo para lá e às vezes estava nublado. E quando estava nublado, sabe o que acontecia? As nuvens encobriam o Cristo Redentor. E eu não conseguia ver. Mas as nuvens não conseguiam apagar o Cristo. Ele estava lá. Às vezes os problemas, as dificuldades, as frustrações, as lutas, elas são como uma nuvem, como uma neblina que nos impede de ver a Cristo.
mas Ele continua no mesmo lugar. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Em algum momento, essas coisas podem atrapalhar a gente de enxergá-lo, mas a gente sabe pela fé que Ele está lá. Então, quando o vento da esperança sopra, tudo volta a ficar visível. Algumas atitudes eu gostaria de compartilhar com vocês esta manhã que podem nos ajudar a lidar com essas situações desanimadoras, desmotivadoras, desencorajadoras. Quando a gente está se sentindo desanimado, fraco, desmotivado, com vontade de desistir, com vontade de parar. Uma coisa importante. Primeiro, reconhecer as causas do desânimo. Por que eu estou me sentindo assim? Neemias 4:10 diz: então o povo de Judá começou a dizer: os carregadores já não têm forças e ainda há muito entulho. É por isso que eles estavam desanimados. Eles já tinham trabalhado muito. E tinha muito entulho. E parecia que, por mais que eles trabalhassem, eles não conseguiam organizar, não conseguiam limpar as coisas. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Muitas vezes, o desânimo, ele é produzido por alguma coisa, uma situação específica. Às vezes é o cansaço, às vezes a frustração de tentar e não conseguir. Às vezes é o medo. Eu me lembro que nós moramos em uma casa, né? E a Leide foi nossa vizinha, ela morou em cima de nós, e nós chegamos lá na casa, e a casa tinha muitos problemas. Então, eu me lembro que nas minhas férias eu fiquei só consertando, e olha, os irmãos não sabem como é que eu sou bom de consertar as coisas, não é só? Olha, eu sou bom de consertar as coisas, mas eu fiquei consertando várias coisas, mas sempre tinha problema, sempre tinha problema na água, tinha problema na parte elétrica, tinha problema no encanamento, tinha problema em tudo. E às vezes você desanima, porque você é tanto problema, mas é importante a gente entender por que a gente está desanimado. O cansaço, ele se dá quando o corpo e a mente estão exaustos. E até tarefas simples parecem montanhas, porque a gente já está cansado, a gente já está exaurido. É como se a gente fosse um celular sem carga. O problema não é o aparelho, não é o aparelho. O aparelho está bom, mas o que acontece? A bateria está descarregada. Se o aparelho pode ser 0 quilômetro, 0 bala, pode ser o mais novo, pode ser modelo 2026. Se não tiver carga, não vai funcionar. Mesma coisa, o carro pode ser também, mas se tiver sem gasolina, o que vai acontecer? Não vai sair do lugar. Então, às vezes, frustração, o entulho da vida se acumula. Expectativas que são quebradas, promessas que não são cumpridas, relacionamentos feridos. Às vezes a gente precisa de vasculhar o terreno da nossa alma e limpar como alguém que remove o entulho antes de construir uma casa nova. Vou compartilhar com vocês uma história que eu já compartilhei há algumas semanas. Ela aconteceu em 1952. Se vocês são bons de conta, 73 anos. Opa, irmão Antônio é bom de conta, hein? Faz os cálculos lá, né? Quanto é que vai pagar? Vou te dar um desconto de tanto. Né? Então, 73 anos atrás. O nome do camarada da moça era Florence Chadwick. Nome complicado, né? Ela tentou nadar da Ilha Catalina, que é lá nos Estados Unidos, até a costa da Califórnia. 42 quilômetros. É chão, hein? A maratona é 40 quilômetros andando. Nadando 42 quilômetros. Ela estava nadando por 15 horas. Meus irmãos, eu não sei se eu consigo nadar por 15 minutos, mas ela estava nadando por 15 horas. E caiu assim uma neblina muito grande. Faltava quantos quilômetros que ela estava nadando?
Quantos quilômetros que era até lá? 42 quilômetros. Sabe quanto faltava para ela chegar? 1 quilômetro. Faltava 1 quilômetro para ela chegar. Mas sabe o que aconteceu? Essa neblina fez com que ela não visse a praia. E ela parou faltando 1 quilômetro. Quando ela foi entrevistada, sabe o que ela disse? Não foi o cansaço que me fez parar. Foi o fato de não conseguir ver o fim. Como ela não conseguiu ver que estava perto, ela desistiu. É assim o desânimo, ele nos cega para ver aquilo que está mais à frente, aquilo que Deus vai fazer. Porque tem um hino que diz assim: se Cristo tarda, espera ainda, mais um pouquinho e o verá. Eu me lembro, meus irmãos, eu já contei para vocês isso aqui também. Eu fui preso e eu estava muito triste, eu estava muito desanimado, eu estava muito amargurado. E lá na prisão, na cela, um homem começou a cantar: por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele ia cantando aquele negócio, parecia que ia acontecendo alguma coisa dentro de mim. Ele falava: por que te abates, ó minha alma? Terás em breve as dores findas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda, mais um pouquinho e o verás. E ele continuava: por que te abates, ó minha alma? Por que te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Caramba, aquilo me deu um novo ânimo, aquilo foi um bálsamo para a minha alma. Então, a gente precisa reconhecer as causas do desânimo. Por que eu estou desanimado? Precisamos realinhar na nossa mente, porque Romanos 12, 2 diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O segredo não é lutar contra o desânimo, é mudar o foco. Quando olhamos demais para os problemas, nós perdemos de vista as promessas de Deus. Paulo diz o seguinte: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, passa, mas o que não se vê é eterno. Abacuque disse assim, Abacuque? Quero trazer à memória, é Abacuque? Não, Lamentações? Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quero me lembrar daquilo que traz esperança. As misericórdias do Senhor não se acabam, elas se renovam a cada manhã. E o segredo, então, não é lutar contra o desânimo, mas é olhar para Jesus, é olhar para a graça de Deus, é olhar para a cruz de Cristo, é olhar para a misericórdia de Deus, é trazer à memória aquilo que nos traz esperança. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, se renovaram hoje para mim e para você, e vão se renovar amanhã. Elas não acabam. Eu vou me lembrar daquilo que me traz esperança. Eu estava escutando uma amiga minha, que é cega, o nome dela, a gente chama ela de Manuela, e ela, apesar de ser cega, é uma mulher muito bem sucedida, ela é advogada, ela já foi secretária das pessoas com limitações físicas lá da cidade de Campinas. É uma mulher muito inteligente, e ela estava pregando, e ela mandou um trecho da mensagem que ela estava pregando um dia desses numa igreja. E ela estava dizendo assim, olha, eu caminho até o meu trabalho. Ela é cega. E eu passo por várias garagens. E como é que ela é cega? Como é que ela sabe que um carro está saindo da garagem? Oi? Ela escuta o barulho, né? É pelo barulho do carro. Só que ela diz o seguinte:
Hoje nós temos carros elétricos. Carro elétrico praticamente não faz barulho. E ela diz o seguinte: se eu ficar preocupada com os carros elétricos que podem passar, que podem sair das garagens pelas quais eu passo em frente, eu não vou sair de casa. Eu não vou sair de casa. Se eu ficar pensando que eu vou passar na frente de uma garagem, pode sair um carro elétrico e me atropelar, eu não saio de casa. E é verdade. Para morrer, basta estar vivo. Às vezes a pessoa não sai de casa e acontece uma coisa com a pessoa dentro de casa. Então, nós precisamos de alimentar a nossa mente com esperança. Isso significa escolher bem o que nós ouvimos e o que nós assistimos. Também com quem nós andamos. Olha só, meus irmãos, se você começa a assistir na televisão aqueles programas que falam assim, aqueles programas sensacionalistas, que falam, olha, está tendo invasão aqui, está tendo mesmo, e está acontecendo isso, e olha, você vai ficar apavorado. Isso daí vai fazer com que você fique com medo. Isso vai te colocar deprimido. O que a Bíblia diz assim? Diz assim: tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, se há alguma virtude, se há algum louvor, pense sobre essas coisas. Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A gente sabe que essas coisas estão acontecendo. Não é que você não vai ver nenhum jornal, mas se você ficar em frente da televisão só vendo notícia ruim o tempo todo, você vai ficar para baixo, você vai ficar deprimido, você vai ficar mal. Mas eu quero trazer à memória não as notícias ruins, mas aquilo que traz esperança. E o que traz esperança é que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É que as misericórdias de Deus, elas nunca se acabam, elas se renovam a cada manhã. É que Deus está comigo, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu não estou sozinho. Ele atravessa comigo, Ele está comigo, Ele não me deixa, Ele não me abandona. É que nada pode me separar do amor de Deus. Os problemas, a fome, o perigo, a nudez, a espada, nada poderá me separar do amor de Cristo, porque eu sou ovelha de Cristo. As ovelhas de Deus ouvem a sua voz, não vão perecer. Ninguém pode arrancar-nos da mão do Deus Todo-Poderoso e Todo-Amoroso. E isso me traz esperança, isso me traz ânimo, isso me traz coragem, isso me traz alegria, isso renova minha mente, isso renova minha força. Eu quero pensar nisso, eu quero me lembrar disso, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A gente precisa se reabastecer do amor e da graça de Deus. Efésios 3, 17 a 19 nos lembra: assim habite Cristo em seus corações, mediante a fé. E ora, a oração de Paulo, para que todos vocês, arraigados, com raízes e alicerçados, com alicerce, fundamento, em amor, possam compreender com todos os santos, não somente você, mas com toda a igreja, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha, Moisés, ele estava conversando com Deus, Moisés caminhava com Deus, Moisés dialogava com Deus, e ele pediu para ver a glória de Deus. E Deus disse assim para ele: Moisés, ninguém pode ver a minha glória, porque se alguém ver a minha glória, essa pessoa vai morrer. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou esconder você assim numa rocha, numa fenda da rocha, e eu vou passar, e você vai me ver de costas. Moisés, ele teve essa visão de Deus, essa visão pequena da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E isso transformou completamente a vida de Moisés. E Moisés, ele entendeu como Deus era amoroso, como Deus era misericordioso. E quando Deus chegou para Moisés e falou assim: Moisés, esse povo é rebelde. Moisés, esse povo é obstinado. Sabe o que eu vou fazer, Moisés? Eu vou destruir esse povo e eu vou começar tudo de novo com você. Sabe o que Moisés falou? Porque ele conhecia o coração de Deus. Ele falou assim: Senhor, de jeito nenhum, o Senhor não vai fazer isso. O Senhor não vai fazer isso. Olha, Senhor, se for para fazer isso, arranca meu nome do livro da vida.
Olha o que ele está falando. Arranca o meu nome do livro da vida. Não, eu não vou. O que vão falar do Senhor? Vão dizer que o Senhor não teve condições de trazer esse povo do Egito. Não, Senhor, não. Porque ele conheceu o amor de Deus, porque ele conheceu a graça de Deus, porque ele conheceu a misericórdia de Deus. O desânimo esvazia, mas o amor de Deus reabastece. Quando a gente perde o senso do amor de Deus, a gente perde o combustível da fé. Assim como o Cristo Redentor, lá a estátua, não estamos falando da estátua, mas uma metáfora, um símbolo. Assim como o Cristo Redentor, de braços abertos, continua de pé sobre o Corcovado, Deus continua de braços abertos sobre nós. Mesmo quando a cidade lá embaixo parece caótica, de vez em quando a gente precisa de uma pausa espiritual. A gente precisa de um momento para recarregar. Não é luxo, é sobrevivência. A gente pode caminhar na praia, a gente pode ler os salmos, a gente pode orar, a gente pode ouvir uma boa canção ou ficar em silêncio diante de Deus, mas a gente precisa reabastecer. Precisamos também reforçar os nossos relacionamentos, porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Um provérbio chinês diz que quem caminha sozinho caminha rápido, mas quem caminha junto caminha mais longe. A gente quer caminhar longe. E a gente precisa uns dos outros. Gálatas 6:2 diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. É por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para a gente compartilhar as nossas lutas, as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos desafios, dizer: meu irmão, ora por mim, minha irmã, ora por mim, eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso do seu apoio. A gente compartilha as nossas dificuldades e as nossas lutas e nós fortalecemos uns aos outros. Ninguém vence o desânimo sozinho, nós somos corpo. E quando um membro sofre, todos sofrem. Se você machucar o teu dedinho, dói, parece que é o corpo todo que está doendo. Nós vivemos uma cultura muito individualista, mas nós precisamos aprender o poder do nós. Como um cimento que une os tijolos de um muro, os relacionamentos sustentam a construção da fé. Muito bem. Vamos nos levantar de novo. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Deus não prometeu uma vida sem pressões, mas Ele prometeu uma graça que não nos deixa quebrar. Como aquele elástico que estica, mas não se parte. Nós somos testados, mas somos sustentados pela fidelidade de Deus. Quando eu e você olhamos para a cruz, nós vemos o maior exemplo de alguém que foi pressionado, Jesus, perseguido, Jesus, abatido, Jesus, mas não destruído. Jesus não apenas suportou a dor física daquela cruz, daquelas chicotadas, daquele castigo, mas também o peso emocional do abandono dos seus amigos, que foram todos embora, os discípulos, da rejeição, da solidão e até do próprio Deus. E ainda assim a cruz não terminou em derrota, mas ela terminou em ressurreição. Essa lembrança da cruz deve realinhar o nosso ânimo. Ela nos lembra que o amor de Deus não depende das circunstâncias, mas Ele redefine, Ele reconstrói, Ele muda completamente, reconfigura as circunstâncias. No dia em que a tristeza começar a ganhar espaço, nós precisamos nos lembrar da cruz e nos lembrar que o pior dia da história se transformou no início da nossa esperança. Parecia que tudo tinha acabado, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. Parecia que era o fim, mas Ele disse: morte, onde está a morte? A tua vitória, o teu poder. Inferno, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus suportou a cruz por amor a nós, e nós também podemos suportar as dificuldades por amor a Ele, tendo os nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e Ele, pela alegria que lhe fora proposta. Qual a alegria de Jesus? De ver eu e você servindo a Ele.
entregando nossas vidas a Ele. Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha e se assentou à direita de Deus. A cruz é o símbolo da nossa salvação, mas, além disso, ela é uma fonte diária de coragem emocional. Ela cura o nosso desânimo, porque nos lembra que nenhum sofrimento é definitivo, que nenhuma escuridão é eterna, porque Jesus venceu a morte e nós venceremos junto com Ele. Então, essa semana eu gostaria de encorajar você a se lembrar da cruz e da ressurreição, a reavaliar aquilo que está drenando a sua energia e a orar, pedindo sabedoria para lidar com essa situação. A escolher uma pessoa para encorajar. Eu vou mandar uma mensagem para essa pessoa, eu vou dar uma animada nessa pessoa, eu vou visitar essa pessoa, eu vou fazer uma oração com essa pessoa, eu vou gravar uma oração para essa pessoa. A escrever motivos de gratidão. Senhor, eu sou grato porque eu estou com saúde. Senhor, eu sou grato pela minha família. Senhor, eu sou grato porque eu tenho um lugar para morar. Senhor, eu sou grato porque eu consigo enxergar. Eu sou grato porque eu consigo ouvir. Eu sou grato porque eu estou na casa do Senhor. Como alguém já disse, se você veio aqui em busca de um milagre, o milagre já aconteceu. O simples fato de você estar vivo, de você estar aqui, é um milagre. E que no final dessa semana a gente possa dizer como Paulo: por isso não desanimamos, porque eu trago à memória aquilo que me traz esperança. As misericórdias de Deus não se acabam, elas se renovam a cada manhã. Elas se renovaram esta manhã para você e vão se renovar amanhã e depois da manhã e depois da manhã. Enquanto você viver, as misericórdias do Senhor nunca se acabarão. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, né, irmão?